Todo mundo conhece uma equação de segundo grau. E a forma de resolver é dada pela conhecida fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b mais ou menos delta sobre 2a, onde delta é dado por b quadrado menos 4ac. Mas e uma equação de terceiro grau? O que você faria se você se deparasse diante de uma assim? Será que tem um método de resolver? Bom, segundo a história, uma maneira de resolver uma equação desse tipo é eliminando esse termo quadrático. Para isso, a gente precisa fazer a seguinte mudança de variável, onde x vai ser um y mais m. Para resolvermos, vamos chamar a equação cúbica de equação 1. E a equação que traz a mudança de variável, vamos chamá-la de equação 2. Agora, vamos calcular os termos quadráticos e cúbicos dessa nova variável. O termo quadrático fica assim, e a esta chamamos de equação 3. O próximo termo é calcularmos o x ao cubo, que fica assim. E essa nós vamos chamar de equação 4. Agora, nós vamos substituir as equações 2, 3 e 4 na equação 1. Vamos arrumar os termos e vamos obter o seguinte resultado. Observe que novamente nós temos um polinômio. Entretanto, o valor de m que nós colocamos na mudança de variável, ele é totalmente arbitrário. E eu vou escolher de maneira que o termo quadrático seja nulo. Ou seja, eu vou fazer com que 3m mais a seja zero. Portanto, basta que o meu m seja menos a sobre 3. Como consequência, nós teremos novos valores para o termo linear e para esse termo constante, que são esses: b menos a quadrado sobre 3, e para o termo constante, 2a ao cubo sobre 27 menos ab sobre 3 mais c. Com isso, nós obtemos uma nova equação cúbica, porém sem um termo quadrático. Ela fica assim. Esse tipo de equação pode ser reescrito da seguinte maneira, chamando o termo linear de p e chamando o termo constante de q. Assim, nós obtemos uma equação a qual nós chamaremos de equação 5. Esse tipo de equação, sem o termo quadrático, era o que os italianos do século XVI sabiam resolver. Nós vamos usar aqui um método utilizado por Tartaglia ou por Cardano, conforme a história estiver contando aí. Como é que é a solução dada por Tartaglia? Então, a solução devido Tartaglia ou Cardano consistia em reescrever o y como uma soma de dois termos, a e b. Então, agora resta calcular a parte cúbica. Vamos primeiro calcular y ao quadrado. Fica assim. E, consequentemente, a parte cúbica fica... Esse termo ao cubo eu posso reescrevê-lo da seguinte maneira. Observe que se eu aplicar a distributiva, eu obtenho novamente esses dois termos cruzados aqui. Ora, veja que a mais b é exatamente y, que eu posso colocar aqui. Então, com isso, eu já tenho essa equação. Observe agora que eu posso comparar essa equação de baixo com a nossa equação de cima. Esse termo que vocês estão vendo aqui é como se fosse o nosso P. Vamos destacar. Enquanto que esse termo aqui é como se fosse o nosso Q.
Vamos destacar também. Bom, a partir disso, eu posso agora reescrever duas equações, que são a ao cubo mais b ao cubo igual a menos q, que é essa parte aqui, e a vezes b, que é menos p sobre 3, que é esse termo aqui. O objetivo agora é escrever a e b em função de p e q. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, essa equação de baixo eu consigo reescrever o a, deixar o a em evidência. Assim sendo, eu posso elevar ao cubo para depois utilizar a equação de cima. Fica assim. Substituindo esse resultado na equação de cima, eu vou ter o b ao cubo em função de q e em função de p. Vai ficar assim. Bom, isso nos leva, resolvendo, né, a uma equação de grau 6, ficando dessa forma. Para nós resolvermos essa equação sexta, simplesmente devemos considerar que b ao cubo fosse c. Portanto, b à sexta seria c ao quadrado. Bom, eu cometi um errinho. Aqui é p ao cubo e igual a zero, claro. Então, nós vamos reescrever essa equação. Vai ficar assim. Fica dessa forma. Ora, isso é uma equação de segundo grau e nós sabemos resolver isso aqui facilmente. Bom, lembrando que esses termos aqui são os termos semelhantes da equação de segundo grau, a solução ela fica assim. Bom, vamos entender. Então aqui seria o termo aqui, que na equação de segundo grau a gente reconhece como termo b, então menos b mais ou menos raiz quadrada desse termo a quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c é negativo, então por isso mais, e 2 vezes 27, que é 2 vezes o termo primeiro aqui, o quadrático. Perfeito. Bom, mas nós temos que lembrar que isso aí, conforme a gente mostrou anteriormente, c ele era b ao cubo. Isso aqui tudo é uma forma que a gente escreveu para b ao cubo, conforme a gente pode verificar aqui. B ao cubo igual a 27. Desculpa, b ao cubo igual a c. Ok. Acontece que há uma simetria entre b ao cubo e a ao cubo. Nada impede que nessa passagem eu tivesse deixado b em evidência e, consequentemente, eu deveria ter encontrado uma fórmula, uma equação à sexta para o a. Seria exatamente a mesma coisa, só que em vez de b seria a. Se aqui eu tivesse deixado b em evidência, aqui eu ia ter a mesma fórmula, porém com a. Então, esse resultado que eu cheguei para b ao cubo, na verdade, ele também poderia ser para a ao cubo. Ora, como a equação tem dois resultados, então nós entendemos que um resultado com sinal de mais eu posso escolher como a ao cubo, e o resultado com sinal de menos eu posso escolher como b ao cubo. Então fica assim. Bom, eu reescrevi a ao cubo e b ao cubo trocando apenas os sinais. E tem mais, eu fiz uma alteração. Na folha anterior, eu substituí o 2,27 dentro da raiz. Consequentemente, esse 27 cancelou com esse e sobrou um q sobre 2. Por isso que ambas as fórmulas começam com menos q sobre 2, como vocês podem ver aqui. Ó. Menos q sobre 2, menos q sobre 2. Da mesma maneira, quando você substitui esse 2,27, 2 vezes 27 dentro da raiz, o 27 cancela com esse 27 ao quadrado. Da mesma maneira que o 27 aqui dentro cancela, mas ainda sobra um 27. Esse 27 que sobra, eu vou colocar dentro do P. Eu sei que 27
ele é 3 ao cubo, por isso que ficou P sobre 3 ao cubo. Veja aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. P sobre 3 ao cubo dá P ao cubo sobre 27, que é o que você tem aqui quando põe o 27 aqui. E esse 2 dentro da raiz cancela com 4. Da mesma maneira, o 2 aqui dentro, ele é um 4, Q sobre 2, Q quadrado sobre 4 está aqui. Então, facilmente, nós temos essas duas respostas. Agora, resta tirar a raiz cúbica para nós obtermos A e B. E fica assim. Bom, o A fica a raiz cúbica de menos Q sobre 2 mais toda essa raiz. E o B fica raiz cúbica de menos Q sobre 2 menos toda essa raiz aqui novamente. Pronto. Mas o que é A e B mesmo? Bom, voltando aqui, eu sei que A e B era a soma, era a solução dessa equação cúbica. E essa equação cúbica, ela na verdade era a nossa equação original, no qual nós fizemos o que? Uma mudança de variável, y, que é o a mais b, que nós temos aqui, que é dado por essa soma, e o m. E o m a gente viu que ele precisa ser menos a sobre 3. E esse a gente tira daqui. Então, tendo uma equação como essa, eu já sei quem é um m, é menos a sobre 3, e já sei quem é um y. O y ele vai ser a mais b dessa solução, onde p e q é dado por essas expressões aqui, p e q. Então, fazendo um resumo aí para todo mundo poder acompanhar. Nós temos o quê? Nós temos uma equação de terceiro grau e o primeiro passo é nós fazermos uma mudança de variável. No caso, nós fazemos x igual a menos a sobre 3 para eliminarmos esse termo quadrático. E aí nós chegamos em uma outra equação cúbica. Y ao cubo mais py mais q igual a zero, onde p e q são dados da seguinte maneira. Com esses valores de p e q, eu sei a solução de y. Y é dada da seguinte maneira. Bom, e é aqui que a gente observa a origem dos números complexos. Como assim? Bom, nós temos uma raiz cúbica. Bom, a gente sabe que raiz cúbica ela pode ser negativa. Por exemplo, raiz cúbica de menos 1 a gente sabe que é menos 1. Ok. Porém, a raiz quadrada, ela a princípio tem que ser positiva. Nós temos aqui um q ao quadrado. Ora, qualquer número ao quadrado, qualquer número real ao quadrado é real, positivo. Porém, nós temos isso aqui, ó. E é aqui que eu observo o problema e a origem dos números complexos. Nós temos dentro de uma raiz quadrada uma potência ao cubo. Nós sabemos que um número negativo ao cubo permanece negativo. Ora, se esse termo for em módulo maior do que este, nós teremos uma raiz negativa. Nós teremos aí um caso em que os números reais não conseguem representar. Tá, mas aí surge a pergunta. Tá, e isso é importante? Não seria interessante desprezar esse termo da mesma maneira que se desprezava numa equação de segundo grau? Bom, a resposta ela pode ser melhor discutida se a gente tentar, com esse método, resolver a seguinte equação cúbica. Vamos ver qual que é. Bom, essa equação foi uma das que foram resolvidas no século XVI e ela deu o que falar. Veja bem, uma das soluções para essa equação é x igual a 3.
De fato, se você colocar 3 ao cubo mais 3 vezes 3 ao quadrado menos 12 vezes 3 menos 18, isso aqui dá zero. Uma das soluções é 3 para essa equação, mas como ela é uma equação cúbica, então há 3 soluções. Mas como é que a gente pode chegar na solução x igual a 3? Então vamos usar o método que acabamos de aprender. Então esse aqui é o termo A, esse aqui é o termo B, esse aqui é o termo C. Então a primeira coisa que a gente faz agora é identificar quem são os termos P e Q. Bom, o termo P ele é dado da seguinte maneira, lembra? Ele é dado por P igual a menos P igual a B menos A ao cubo sobre 3. Fazendo isso, nós vamos obter que P ele vale menos 15. Da mesma maneira, fazendo para a letra Q, nós vamos obter Q igual a menos 4. Ou seja, nós chegamos nessa outra equação cúbica. Y ao cubo menos 15y menos 4 igual a zero. Bom, então se nós usarmos a solução dada por essa fórmula, o que nós iremos obter? Nós vamos chegar nesse resultado. Bom, como vocês podem ver, aquele termo menos 15 ele aparece aqui e está ao cubo. Ora, isso aqui, fazendo, vai dar menos 125. Da mesma maneira aqui, ó, menos 125. Acontece que nós temos um 4 aqui. Isso aqui vai dar menos 121, ou seja, vamos chegar nesse resultado aqui. Bom, então como vocês podem ver, apareceu aqui uma raiz de menos 121. Ora, eu poderia muito bem chegar e dizer, isso aqui não tem solução nos reais, vamos jogar isso fora. Porém, se nós continuarmos o cálculo, nós podemos mostrar que esse resultado aqui, ele é surpreendentemente igual a 4. É verdade. Nós podemos mostrar que esse resultado, apesar de ter uma solução estranha, uma raiz negativa, ele nos conduz a um número real. Em 1530, um outro matemático italiano, Rafael Bombelli, ele mostrou que essas raízes poderiam ser escritas como 2 mais raiz de menos 1 e essa aqui como 2 menos raiz de menos 1. E facilmente a gente observa 2 mais 2, 4, esse com esse morre, ou seja, termos que até então poderiam ser desprezados, na verdade eles são cancelados e a gente obtém um valor real. Bom, esses raízes de menos 1 hoje nós conhecemos e nós chamamos de i. Nós chamamos de i graças ao matemático Euler. Ele foi quem deu essa nomenclatura para esses números complexos. Hoje nós sabemos que 2 mais i, ele na verdade é uma das raízes cúbicas desse outro número complexo. Ou seja, a raiz cúbica desse número complexo é esse resultado aqui. Isso hoje, trabalhando com números complexos nessa forma algébrica, ela é muito simples. Né? E quem deu grandes contribuições para os números complexos, depois desse período quase que medieval, né, foi o Euler. Quando o Euler faz resultados importantes em números complexos, por exemplo, na forma polar e também na fórmula de Euler. Eu tenho um vídeo em que eu faço a demonstração. Né? A gente sabe que a exponencial de i θ, ela corresponde a cosseno de θ mais i seno de θ. Então, resumindo, diferentemente de uma equação de segundo grau, em que a gente simplesmente desprezava as raízes negativas e dizia que o problema não tinha solução,
No caso das equações cúbicas, é fundamental você trabalhar com as raízes negativas, porque elas também produziam soluções reais. Então havia necessidade de você passar por esses números complexos para você obter uma solução real, ok? Bom, é isso aí. Essa é a demonstração que eu queria fazer da como é que as equações cúbicas resultaram na necessidade de se trabalhar com números complexos.